Bom dia, bom dia, bom dia! São 8 horas da manhã, 8h03. Eu vou começar meu dia direto na câmara funerária mais famosa do mundo. O que eu tô falando? Das pirâmides do Egito. Eita! Não é surpresa pra ninguém que as pirâmides foram construídas para serem túmulos dos faraós. Quanto maior a pirâmide, mais poderoso o faraó era. Estão sobrevivendo a 5.000 anos de história, que elas foram construídas entre 2500 e 2600 a.C. e é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda sobrevive, que ainda está de pé. São gigantescas, é demais estar aqui e é incrível, né? Como que um povo tão rudimentar, tão antigo, conseguiu colocar 2 milhões de blocos de pedra, pesando entre 2.500 toneladas até 80 aqui. Mistérios do Egito, né? Mistérios da humanidade. Isso é demais, minha gente, olha isso! Todos os blocos encaixadinhos, sem cimento, sem nada. Que loucura! Olha lá, coisa linda. Aqui a grande pirâmide, a pirâmide de Quéops. 146 metros de altura, 230 em cada base e apenas 4 centímetros de diferença nos 4 lados. Não é? Eles eram craques em matemática, arquitetura, engenharia. A inteligência dos caras era assim, ó, de outro planeta. Não é à toa que muita gente acha que eles tiveram ajuda de extraterrestres para a construção das pirâmides. Vai saber, né? Vai saber. Aquela lá, a pirâmide de Khafre, ela parece ser maior porque ainda tem a base que revestia a pirâmide. Todas as pirâmides eram revestidas, assim, lisas. Estima-se que em torno de 30.000 a 100.000 pessoas trabalharam na obra das pirâmides. Alguns dizem que eram escravos, outros dizem que as pessoas eram pagas com cerveja, porque existem alguns manuscritos e hieróglifos que dizem isso, mas ao certo ninguém sabe. O que se sabe é que nada se sabe. Nada se sabe, porque esses blocos de pedra foram encontrados a 300 metros daqui de distância. Então imagina, as pessoas carregando blocos de pedra pelo deserto, na areia. Ninguém sabe ao certo se era com tipo uma carruagem, ou se era com madeira, ou se eles molhavam a areia para ficar menos pesado. Enfim, não sabemos e talvez nunca, né, vamos descobrir isso, mas que as obras são incríveis, isso é inegável. Aí eu optei a fazer tudo a pé, porque eu não gosto desse lance de ficar usando camelo, cavalo, qualquer outro tipo de animal para turismo. E por isso eu escolhi vir tão cedo. Não tá tão quente e é sim possível caminhar todo o complexo, conhecer as 3 pirâmides. Eu tô chegando agora na 3ª. E cara, tá sendo tranquilo. Lógico, é uma caminhada, tem que, né, dispor de um pouquinho de tempo para poder caminhar isso aqui tudo, porque é gigante. Imagina, só a grande pirâmide que está coberta atrás dessa, se tivesse em Nova York seriam 7 quarteirões, então imagina. Mas a gente anda bastante, né? Então acho que vale a pena, ao invés de usar os bichinhos.
Essa é a pirâmide de Miquerinos, a menor do complexo, tá? E ela se destaca justamente pelo tamanho, que não se sabe ao certo se era um declínio na época faraônica ou se era apenas mudança de prioridades. Ela também tem uma coisa muito em comum em relação às outras pirâmides, que ela tem essa fenda aqui, que foi feita por um sultão que tentou desmantelar a pirâmide. Imagina, ele tentou por 8 meses, conseguiu fazer essa fenda e aí parou. Obrigado, né? Imagina, teríamos perdido mais uma. Não, 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 não. Pirâmide de Miquerinos. E agora é hora de entrar na pirâmide de Miquerinos. Minha gente não pode filmar, mas estou com o celular. Estamos entrando na pirâmide de Miquerinos. Aqui dentro, na primeira câmara. Que loucura! Aqui é a segunda câmara. Eu vim de lá. Aqui mais uma. Essa daqui seria o sarcófago, a câmara do sarcófago, mais de 5.000 anos de história, uma construção que ninguém consegue explicar, e dentro, assim. Acabei de sair da pirâmide, minha gente, que loucura, que loucura, pensar que isso daqui foi construído há mais de 5.000 anos atrás. E é uma rampa assim, gigantesca, não tem nada lá dentro, nenhuma inscrição, nenhum hieróglifo, nada, 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 nada. É uma câmara de mármore e grande, muito grande. O corredor que a gente entra é bem baixinho, aí depois vai aumentando, aí entra na pré-câmara e na câmara principal, que era supostamente para ser a câmara do faraó. Mas até hoje não foram encontrados tumbas, sarcófagos, múmias, tesouros, nada dentro das pirâmides, e nenhuma delas, tá? Não é só nessa não. Sabe-se que eles entravam muito nos túmulos e roubavam muitos túmulos na antiguidade, porque era uma prática comum. Primeiro, porque eles sabiam que tinha um tesouro lá dentro. Segundo, porque sabiam que era alguém importante que estava enterrado nessa área, ou então, se não fosse importante, estaria numa mastaba ou jogado em qualquer lugar. E terceiro, porque sabiam que todo faraó era enterrado com os seus pertences, o que ele precisaria na vida após a morte para poder fazer a passagem numa boa, tipo comida, ouro, jogos, enfim, tudo que o faraó pudesse precisar para outra vida. A gente está emocionado de verdade, porque era um sonho desde criança, sabe? Quando você vê aqueles documentários e filmes, e você pensa sobre o Egito, vem as pirâmides na cabeça, e hoje eu estou realizando um sonho de entrar nelas, poder ver com os meus próprios olhos, tocar, sabe? E fazer parte dessa história milenar. Poder ver isso aqui com os meus olhos, olha aí. Poder chegar pertinho é demais pra mim. É demais, 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 demais. Bem, para os egípcios, as pirâmides representavam os raios de sol brilhando em direção à terra. Por isso, eles construíram todas as pirâmides na margem oeste do rio Nilo, em direção ao sol poente, tá? Quando eles enterrassem o faraó, o rei deles, dentro da pirâmide, eles acreditavam também que ele se elevaria junto ao sol e se juntaria aos deuses. Minha gente, as pirâmides têm poder. E ainda acreditam que todas elas tinham a mesma base dessa daqui,
coberta, lisa e pintada de dourado, que era justamente para representar o sol. Vamos a algumas curiosidades das pirâmides? Vamos embora? Preparados? Então simbora! Primeiro, as pirâmides estão localizadas no centro de massa da Terra, na maior linha de longitude e latitude do planeta, tá? A linha do meridiano, que corta a Terra ao meio, corta também a pirâmide ao meio, tá? Outra coisa, outro fato interessante, as pirâmides estão posicionadas diretamente ligadas aos pontos cardeais, as Três Marias. Como eles fizeram isso, também a gente não vai saber, porque a bússola foi inventada só anos depois, mas aqui estão ligadas diretamente. Dizem também que algumas outras pirâmides em outros lugares do mundo também estão ligadas aos pontos cardeais, fazendo uma conexão direta às pirâmides do Egito. Como essas pessoas tinham comunicação entre elas, não sabemos. Dizem também que era o pessoal de Atlântida, que depois que a Atlântida sumiu, eles vieram para o Egito e construíram as pirâmides para dizer que isso ninguém vai destruir nunca. Vamos saber, nunca vamos saber, né? Também dizem que, se calcularmos o tamanho das pirâmides, 146,6 por 1 bilhão, dá a distância exata entre o Sol e a Terra. Não sei porque eu não faço matemática, eu fiz educação física. Minha gente, tem muita coisa aqui em torno dessas pirâmides, é uma loucura, muitas curiosidades, muitos mistérios, mas se uma coisa certa é de que é muito bela, né? Olha aí. E como vários amigos me pediram, uma besteirinha em 3, 2, 1. Vambora, puxa pra mim, Juntinho, vambora! Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Quem vem de fora vem chegando agora. Fecha a barriguinha, sem vergonha e entre. Balança o corpo, meu bem, não demora. Quem chegou? Uma hora pra dançar do ventre. E aqui nos pés da Grande Pirâmide, o Museu do Barco Solar, que é um barco que eles acharam num poço aqui na Grande Pirâmide. E eles demoraram nada mais, nada menos que 14 anos para juntar 1.200 peças, que o barco estava totalmente desmontado num fosso, porque foi enterrado junto com o faraó, um dos pertences do faraó, que foi a única coisa que eles encontraram na real. Um cavalinho, tadinho, pecado. E eu vou lá no Museu Solar. E depois eu vou entrar na Grande Pirâmide também. Valores, eu paguei 150 pounds egípcios, libras, essa coisa egípcia aí, para entrar na Grande Pirâmide. Senão seria 300, porque eu tenho carteira de estudante. E 30 para entrar na pirâmide menor, senão seria 60 sem a carteirinha de estudante, tá? E para fechar com chave de ouro as minhas passagens aqui pelas pirâmides, chegou o momento de entrar nessa pirâmide aqui, ó, na Grande Pirâmide. Eita! Eu não sei se pode filmar, acredito que não, mas até chegar ali eu vou filmando para vocês. Aqui. Aqui o grande hall da pirâmide. Gente, é muito alto. Passei por um corredorzinho bem fininho, agachado. Continuamos subindo.
E aqui supostamente seria um sarcófago. E a grande sala, que é gigante, altíssima, em mármore. Agora eu tô descendo um corredor gigante, altíssimo. Aqui. Agora chegou a parte que vai na chave. Minha gente, demais, 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 demais. Realmente não tem nada na sala, não tem uma escrita, um nada. Tem uma espécie de sarcófago, mas é assim, ó, demais. É um corredor gigante, um pouquinho você vai abaixado, sei lá, uns 2 minutos, e aí depois você vai normal, até chegar na sala onde seria o faraó sepultado, né? E lá você vê uma sala de mais ou menos uns 10 metros e de largura, e de altura, sei lá, uns 6, e um sarcófago vazio, que ninguém nunca achou nada, e é só a parte de baixo, a tampa sumiu também. Irado, irado, irado. Vale super a pena se você tem curiosidade para ver as pirâmides por dentro e imaginar como eles poderiam fazer e levar o faraó, ou ter construído. Demais, 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 demais. Estou realizado. Lembrando que essa é só uma sala que a gente pode entrar, né? Porque, se eu não me engano, eles descobriram outras 2 câmaras. Essa é só uma que a gente pode entrar. Agora sim, a protetora de todo o complexo. Ela que viu tudo, viu os bárbaros, viu Napoleão, viu os egípcios. A esfinge foi construída direto no bloco de pedra, revestida com blocos lisos. E ninguém sabe ao certo o que aconteceu com o nariz dela. Alguns dizem que foi Napoleão, outros dizem que caiu durante a erosão, porque dizem que a esfinge é mais velha do que tudo isso. Mas ninguém sabe ao certo. Corpo de leão, cabeça de homem. Dizem que a cabeça da esfinge é do faraó Khefren, que é o dono dessa pirâmide aqui, ó, a segunda maior do complexo. E aqui no meio, uma laje chamada Estrela do Sonho, que conta uma história de quando Tutmos foi caçar e, muito cansado, ele dormiu sobre a sombra da esfinge. Aí ele sonhou com um deus sol em forma de esfinge e prometeu que se ele limpasse toda a esfinge, ele seria para o faraó do Egito. Foi o que aconteceu, ele começou a limpar, se tornou faraó, e depois de muito tempo eles terminaram de tirar toda a areia que já cobria a esfinge. Agora chega, hora de ir embora. Dicas: mais ou menos 2 horas você consegue fazer todo o complexo a pé. Venha cedão, que não vai ter quase ninguém, não vai ter muito sol, não vai estar turriscando a vida. E terceiro, se puder, não pegue camelo, não pegue cavalo, porque dá muita dó. Imagina quantas pessoas eles não carregam por dia. As pessoas, os guias batem neles, eles estão ali desconfortáveis, enfim. Se puder, entrem na pirâmide, não é tão claustrofóbico quanto as pessoas dizem. Você tem que andar abaixado por mais ou menos uns 3 minutos, não mais do que isso. E se tiver que escolher entre uma das duas, escolha a Grande Pirâmide, que é muito demais. A outra é legal, mas a Grande Pirâmide é a grande.